você possa se alegrar na presença de Deus nessa noite e que a gente possa nos transbordar na presença dele, amém? E nós não vamos temer coisa alguma, porque nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Ainda que laços de angústia e medo me cerquem, não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Ainda que laços de angústia e medo me cerquem, não temerei, pois sei que comigo meu Deus está. Nós não vamos temer nada algum. Eu não temerei, pois é comigo, está comigo, eu sei. Ele é o meu bom pastor, eu não temerei. Aleluia. Glória a Deus, queridos, que nós não precisamos temer, porque nós sentimos que nós estamos nas mãos de um Deus maravilhoso, de um Deus tremendo, de um Deus que é potente, de um Deus que é Pai e de um Deus que tem cuidado de nós. Que bom que você está em casa, acomodadinho, acomodada. Que bom que nós vencemos mais uma semana. Glória a Deus. Cremos que já estamos em contagem regressiva para o dia em que nós voltaremos a nos reunirmos aqui. Mas enquanto isso, nas nossas casas,
vamos adorar ao Senhor, vamos honrar ao Senhor e vamos viver diante da sua presença santa. Que bênção podermos nesta noite, depois de um domingo abençoado, estarmos na presença do Senhor. Vamos abrir a palavra, queridos. Salmo 29, texto maravilhoso da palavra de Deus, um salmo de Davi, que exalta o poder da voz do Senhor, o poder do Senhor. E é a este Deus que nós já estamos adorando, a este Deus que nós vamos continuar adorando, e é este Deus quem vai falar conosco através da sua palavra. Salmos número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Rei da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Aleluia. Feche seus olhos, assim como você está, vamos adorar ao Senhor. Pai, que bênção, que privilégio glorioso, que privilégio maravilhoso, podermos adorar a um Deus vivo, podermos adorar a um Deus que é Pai, podermos adorar a um Deus que esteve conosco em mais uma semana, podemos adorar um Deus que nos deu a provisão em tempos de guerra, em tempos de batalha espiritual. Nós temos sentido, meu Deus, a despeito de sermos tão falhos e tão limitados, temos sentido o Teu amor, temos sentido a Tua graça, temos sido renovados na nossa força física, na nossa força emocional, nas nossas forças espirituais. Temos sido renovados pela Tua graça e nós Te adoramos, meu Deus, porque em tempos de batalhas como as que nós temos vivido nestes tempos, Pai, nós queremos dizer que os nossos olhos estão postos em Ti, continuarão postos em Ti, e como acabamos de cantar, não temeremos, ainda que todas as circunstâncias nos pareçam desfavoráveis. Cremos que o Senhor está no controle de tudo, de todas as coisas, e nada pode fugir aos Teus decretos. Recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração. Leva a nossa mente cativa diante do Teu trono de graça. Levanta adoradores nos lares. Levanta adoradores nas casas, nos apartamentos. Levanta adoradores que Te adorem nesta noite em espírito e em verdade. É o que nós oramos e Te adoramos no nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, queridos. Minha sorte está além do céu, onde eu não posso alcançar. Cheguei tão perto pra cair, mas Teu amor veio e me salvou. Meu coração em Ti está, vida encontrei quando me rendi. Me prostro a Ti em oração, eu toco os céus com joelhos no chão. Riquezas não podem comprar a liberdade que há em Ti. Pro mundo eu em meu coração
posso trocar-te o céu por mim. Meu coração em ti está, vida encontrei quando me rendi, me prostro a ti em oração. Eu toco os céus com os joelhos no nossas casas, que a tua presença seja gigantesca no nosso meio, Paizinho. Muitas vezes, Deus, nós somos meros espectadores, Deus, mas acende fogo no nosso coração para que nós possamos ser adoradores nas nossas casas. Que o teu altar seja, Pai, colocado nas nossas casas. Que nós possamos levantar um altar de adoração nas nossas casas, Deus. Como é bom estar em união e em comunhão com os nossos irmãos. Mas esse é um tempo que o Senhor quer nos acordar, Deus. Nos acordar para a verdadeira adoração, aquela adoração genuína, Pai. Então o Senhor permite que muitas vezes aconteçam as coisas para nos acordar, Deus. Que nós possamos não só adorar o Senhor na igreja, na estrutura, Pai, mas adorar o Senhor na nossa sala, no nosso quarto, Deus. Oh, Pai, que todo desânimo caia por terra, Deus. Que o Senhor venha ser engrandecido no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, sim.
abraçou e nos sararás. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Ao médico em Gileade, a remédio em Gileade vem sobre nós estamos aqui todos reunidos nas nossas casas, sedentos da Tua presença, Deus. Aleluia. Vem incendiar os nossos corações, Pai. Oh Deus, se nós estamos desanimados, Deus, venha reacender este fogo, Pai. Em nome de Jesus, que a presença de Deus esteja na sua casa. Que a presença de Deus inunda o seu coração. Que possa tirar toda a insegurança, todo o medo do seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, Paizinho. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche, Paizinho, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, nós queremos, Pai, te damos glória, teu é o poder, incendeia, Pai, as nossas casas em teu reino. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Ele é o Senhor, na verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no Bem, queridos, depois desse tempo abençoado de louvor, tempo abençoado de adoração, nós vamos refletir na palavra e buscar uma revelação do Senhor para nós hoje, uma palavra do Senhor direto ao nosso coração. Tomara que o Espírito de Deus possa falar com você, possa falar comigo, porque a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz e certamente ela vai, pelo poder do Espírito Santo, atingir o teu coração, o meu coração. Vamos aquietar, então, porque por estarmos em casa a gente fica meio solto, né? Eu tenho assistido os cultos em casa e só a graça, né? Para a gente ficar ali quietinho, parado, assistindo ao culto inteiro. Mas vamos ter, esse tempo vai ser breve, esse tempo especial para ouvirmos o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Abram suas Bíblias. Deus abençoe o Ministério de Louvor e esse grupo amado que tem apoiado de uma forma incondicional estes cultos especiais em tempos de coronavírus. Jeremias 8, 22, nós vamos falar a respeito do tema
Porventura não há bálsamo em Gileade? É o tema para nossa reflexão. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou parafraseando, poderíamos dizer, porventura não há bálsamo em Ribeirão Preto? Não há cura em Ribeirão Preto? Jeremias 8, 22, palavra de Deus diz assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não realizou a cura da filha do meu povo? É uma pergunta que o Senhor faz na boca do profeta Jeremias, né? Acaso não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que é que não aconteceu a cura da filha do meu povo? Ou por que é que não aconteceu a cura da nação de Judá? Tem um outro texto extraordinário que está lá em Oséias 14, de 5 a 8. Oséias capítulo 14, versículo 5 ao versículo 8, promessas extraordinárias de perdão e do agir de Deus na vida daquele povo, do povo de Judá. Olha que coisa linda. Oséias, versículo 5 a 8, 14, 5 a 8. Vamos ler do 4 a 8. Curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, e de mim procede o seu fruto. Queridos, a propósito de todas as circunstâncias que nós temos vivido, Deus me deu essa palavra na semana passada, na verdade, a respeito desta expressão tremenda que sai da boca de Deus, do coração de Deus, através da boca do profeta Jeremias. Porventura não há bálsamo em Gileade, não há médico lá? Eu queria trabalhar esse tema para nossa reflexão. Bom, primeiro pensar um pouco no que é a região de Gileade. Nós acabamos de ler o livro de Deuteronômio. O Pentateuco ele cita um pouco exatamente no período das conquistas, a margem oriental do Rio Jordão. Hoje, que seria na verdade parte de uma região da Jordânia, é a região que ficava ali, uma região muito grande, que ficava as montanhas de Gileade, já que a palavra Gileade significa região de montanhas ou cidade de montanhas. Fazia parte, na verdade, de uma região acidentada e rica em florestas e rica em bálsamo, como nós vamos refletir, vamos meditar a respeito deste tema hoje. É interessante que a região toda de Gileade, ela foi pedido pelos gaditas, pelos rubenitas e pelos filhos de Manassés, por esta geração, antes de atravessar o Rio Jordão. Eles viram aquela região, gostaram da região, pediram para Moisés. Ele disse: vocês poderão ficar aqui na margem esquerda do Rio Jordão, desde que vocês ajudem na conquista da terra. Depois que vocês conquistarem toda a Canaã, vocês poderão ficar aqui, voltar aqui para a terra, e assim foi feito um acordo. Moisés viu a região de Gileade de longe. Deuteronômio 34:1, acabamos de ler esse texto, né? Diz então
subiu Moisés das campinas de Moabe, ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Moisés não teve o privilégio de conhecer a região montanhosa de Gileade, de onde tirava-se ali o bálsamo, mas ele pôde ver de longe a região de Gileade. Bom, o bálsamo, por que esta analogia é interessante, e a pergunta que Deus faz não há bálsamo, porventura não há bálsamo em Gileade? Por que o meu povo está enfermo? Porque não há cura da filha de Israel, não há médico lá. Por que essa analogia? O bálsamo, queridos, as caravanas do mundo conhecido de todo o Oriente, das regiões abaixo ali do mar Mediterrâneo, toda aquela região do Egito, toda aquela região da Etiópia, a margem direita do mar Mediterrâneo, que nós chamamos do Oriente Antigo, ou as regiões arábicas, até quem sabe lá em cima em Tiro, Sidom, na Ásia Menor, toda aquela região da Mesopotâmia, todos conheciam rainhas, reis, iam naquela região buscar o bálsamo de Gileade, porque ele era usado tanto para o preparo dos mortos, dos corpos dos faraós e de outras nações, como as damas, as mulheres usavam o bálsamo para o cabelo e usavam também para o rosto, enfim, para o corpo inteiro. Era conhecido, na verdade, como um bálsamo milagroso e um bálsamo que tinha, segundo a tradição, poderes medicinais. O bálsamo, então, eu diria assim, que era um elemento valioso, não é? Por conta do trabalho manufaturado para se extrair o bálsamo de toda aquela região, e tão conhecido e tão comercializado que quando José foi vendido para aquela caravana de ismaelitas, olha o que a Bíblia narra. Depois assentaram-se os irmãos de José, não é? Depois de jogá-lo na cisterna, depois de levantarem-se de comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los para vender no Egito. Então, o bálsamo a analogia feita por Deus, a forma como que Deus questiona a nação de Israel, o povo hebreu, perguntando se não havia bálsamo lá, porque exatamente eles entenderiam se Deus usasse esta expressão e falasse com eles dessa maneira. Bom, vamos pegar 3 pontos aqui. Irmãos, eu estou colocando isso, na verdade, eu vou até inverter aqui o primeiro ponto para o segundo, porque eu estou dizendo isto. Centenas de nações, eu diria dezenas de nações, tirando um pouco aqui do meu exagero, dezenas de nações estão hoje gastando bilhões de dólares, centenas e centenas, então agora eu posso dizer de médicos, virologistas, infectologistas, todo o pessoal na área de pesquisa, nessa área toda de pesquisa, estão debruçados, os bancos estão e as nações estão investindo, os grandes laboratórios da Europa, dos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, nós temos no Brasil 5 remédios sendo aí em processo de aprovação ou em processo de experimento, praticamente 2 deles, praticamente a cloroquina e um outro remédio que está sendo bem divulgado aí pelo Marcos Pontes, que é um dos ministros da área de tecnologia, o nosso astronauta, 2 remédios pelo menos, não é? Um deles é a cloroquina e o outro é que o Marcos Pontes está divulgando, que na verdade é um comprimido, a cloroquina também, que já é usada no Brasil há muitos anos e no mundo. São 2 remédios que estão aí em fase de experimento, em uma expectativa muito grande de aprovação. Mas a grande questão é que milhares e milhares de dólares estão sendo gastos.
O mundo científico está desesperado na busca, na procura de um bálsamo, na procura de um remédio, na procura de um antídoto que anule a forma tão avassaladora, tão terrível, tão amedrontadora e ameaçadora que o vírus, o Covid-19, tem infestado e ameaçado a nossa paz, a paz do mundo inteiro, e em parte com uma atenção muito grande no nosso país, especialmente nas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e algumas capitais no Nordeste, que têm sido assoladas e criado toda uma situação de segurança e uma situação de perturbação. Bilhões de dólares estão sendo investidos. Como disse, centenas de pesquisadores estão debruçados nesse instante à procura da cura. Queridos, o medicamento, não só aqui no Brasil, na nossa Anvisa, mas nos órgãos como nos Estados Unidos e nos órgãos da Europa e da Ásia, o remédio para ser colocado no mercado, colocado à venda, ele passa por um período de cerca de, dependendo do remédio, de 5 anos a 15 anos para ser aprovado. Ou seja, nós estamos vivendo um contexto, queridos, um momento em que, se Deus não tiver misericórdia das nações, se Deus não olhar favoravelmente para as nossas vidas, nós estamos irremediavelmente perdidos e vivendo uma situação de insegurança. Mas esse texto, ou a experiência do profeta Jeremias, a palavra que Deus coloca na boca desse profeta, é uma palavra que Deus coloca na minha boca hoje, para dizer para cada um de nós, ou respondermos a esse questionamento que o próprio Deus fez, de uma forma irônica, mas de uma forma taxativa, de uma forma quase que agressiva. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá em Gileade. Por que é que a ferida do meu povo não se cura? Porque não há um tratamento eficaz. Então nós vamos trabalhar um pouco e pensar em 2 pontos pelo menos, a respeito do porquê desse questionamento do Senhor, né? Primeiro, por que Deus pergunta se não há bálsamo e se não há médico? E se não existe Deus em Sião? Uma das perguntas feitas dentro desse texto é: não há Deus em Sião? Porventura Deus está dormindo? Deus não tem consciência das tragédias em que o mundo está envolto? Deus não sabe, porventura Deus desconhece estas circunstâncias? É a pergunta que Deus faz no contexto de Israel. Porventura, o Senhor não tem conhecimento da situação de Judá e da situação de Israel? Queridos, a grande questão é que Israel rejeitava a correção e não se arrependia dos seus pecados. Por isso que, de uma forma contundente e irônica, Deus pergunta: não há médico aí? Não há bálsamo? Vocês estão tão perto da região de Gileade. E é interessante aqui que parecia que os produtos feitos, manufaturados na região de Gileade, na região de Jabes, Gileade, outra cidade ali, parece que estes produtos tinham mais credibilidade na Ásia Menor, para onde eles subiam ou nas caravanas de mercadejadores, ou subiam de navios pelo mar Mediterrâneo até a Ásia Menor, as ilhas ali de Malta, de Chipre, as regiões da Macedônia, e quem sabe este produto chegava e era trocado mais lá para cima com o Irã e tantas outras regiões como Rússia ou China, ou mais aqui embaixo. O bálsamo de Gileade era uma utilidade tremenda no contexto do Egito para embalsamar os faraós. O bálsamo de Gileade tinha uma função extraordinária em toda a região do Oriente Antigo, mas parecia que o povo de Israel desconhecia o poder do bálsamo, a função do bálsamo e a sua capacidade de cura. Então Deus questiona, primeiro por um fator social,
Ou seja, o próprio povo que vivia na região muitas vezes subestimava as propriedades medicinais do bálsamo. Então Deus pergunta: não há bálsamo aí? Vocês não estão lançando mão da cura da filha de Sião? Não buscavam cura. Na verdade, queridos, por não admitir a sua enfermidade. Eu diria que uma das maiores tragédias do judaísmo antigo e do judaísmo neste contexto é que não havia cura, na verdade, porque eles não admitiam a sua enfermidade. Porventura não há bálsamo em Gileade? Na verdade, Deus estava dizendo: filhos, há bálsamo em Gileade. Se vocês admitirem a enfermidade, poderá haver cura na vida de vocês. As nações à volta, como disse, valorizavam os produtos ali daquela região de Israel, mas a própria nação de Israel não valorizava o produto, e Deus usa como analogia para dizer: vocês estão por ver o que eu posso fazer na vida de vocês, se vocês se arrependerem e reconhecerem que há Deus em Israel, há médico em Israel, há cura em Israel, há solução para os seus problemas em Israel. Deus está dizendo isso para ele. Não há nenhum remédio apropriado para um reino doente. Há médico apropriado para um reino doente? Sim, certamente há. Deus é capaz de ajudar e curar um reino doente. Deus pergunta: porventura não há Deus em Sião? No versículo 19, lá do livro do profeta Jeremias capítulo 8, versículo 19, ele pergunta assim: eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Ou seja, porventura a filha de Sião vai continuar sofrendo, carregando as suas enfermidades e desconhecendo que há um rei poderoso que quer cuidar da filha de Sião? Queridos, na verdade aqui Deus reclama, quem sabe, aquilo que ele reclamaria de muitos de nós hoje, por não reconhecermos que há Deus, há bálsamo em Ribeirão Preto. Não há bálsamo nos homens, não há solução nos homens, mas há em Deus, há no Senhor. Gileade era um lugar não muito longe dali, mas eles não se colocavam diante das iguarias de Gileade para se cuidar. Estava tão perto a cura, estava tão fácil a cura, estava tão acessível a cura, mas eles não buscavam. Ali eles tinham príncipes, eles tinham sacerdotes, eles tinham um profeta, eles tinham possibilidades extraordinárias de ter a saúde restaurada, mas eles não quiseram. Mas eles não queriam, eles subestimaram a capacidade do Deus de Israel de curar a sua ferida, de tratar a sua ferida. Queridos, certamente não era pela necessidade de um unguento e médico, mas porque não admitiam a aplicação, se submetiam aos métodos de cura. O médico e o remédio estavam prontos, mas o paciente teimoso não buscava a cura, não se submetia às regras. Queridos, eu vejo no Antigo Testamento, há muitas pessoas que olham no Antigo Testamento um Deus de raiva, um Deus de ira. Mas, irmãos, que coisa impressionante a forma tão insistente que Deus se apresenta como o remédio, como um Deus que se apresenta como a cura, como a possibilidade de livramento, de tratamento, de perdão, um Deus gracioso. Um Deus que se apresenta como um remédio, e as pessoas naquele contexto agiam como nós às vezes agimos. Nós vamos no médico, ele nos consulta,
nós não sentimos muita firmeza, mas compramos o remédio, chegamos em casa, colocamos a caixa de remédio ali onde nós guardamos os remédios e não tomamos o remédio que foi prescrito pelo médico, pela médica. Ora, como é que um remédio que eu guardei em cima da geladeira ou no armário do corredor do apartamento ou na minha casa, um remédio que eu comprei e que eu guardei e que eu não tomei, jamais produzirá o efeito esperado ou dito ou orientado pelo médico? Queridos, um Deus que reclama e dizendo a médico, a unguento, a possibilidade de cura, os remédios já foram autorizados pelos órgãos do mundo inteiro, já foram objetos de experimento, milhares de pessoas experimentaram, então agora tome o remédio, mas eu não tomo, e eu fico esperando a cura. Queridos, eu penso que nós precisamos nos lançar mais nos braços do Senhor. Eu creio que nós precisamos nos lançar um pouco mais rápido nos braços do Eterno e reconhecer que Ele é o remédio, Ele é a cura. Não há área da nossa vida em que o Senhor não tenha acesso, se eu admito que Ele é o remédio, que Ele é o unguento, Ele é o elixir, Ele é a cura, Ele é o antídoto. Se eu reconheço, não existe área da minha vida que eu possa dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer desta forma. Não, haverá um momento na minha vida em que eu vou me humilhar diante da presença do meu Deus, vou me arrepender de viver dando desculpas, e eu vou dizer para o Senhor, Pai, eu quero tomar desse remédio, eu quero experimentar deste remédio. Nós precisamos, queridos, queridas, ter uma fé experimental. Eu gosto de experimentar daquilo que está à nossa disposição, bálsamo do Senhor à nossa disposição. Queridos, é nesse contexto que o Senhor pergunta, porventura, há bálsamo em Gileade? E é no contexto que nós estamos vivendo hoje, em que o mundo está desesperado à procura de um antídoto, desesperado à procura de uma vacina, de um remédio. É nesse contexto em que o Senhor pergunta para nós, no que diz respeito à nossa ansiedade, às nossas angústias, às nossas preocupações, os nossos medos. É nesse contexto hoje, então, é que o Senhor pergunta, porventura não há bálsamo em Ribeirão Preto? Porventura não há Deus em Ribeirão Preto? Não há o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, que pode operar maravilhas aí na sua casa, no ambiente da sua casa, do seu apartamento? Deus não pode operar um milagre aí nas nossas vidas, nas nossas casas? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho, mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu os ensinei a andar. Todavia eu tomei-os pelos meus braços. Todavia eu os atraí com cordas humanas. Todavia eu os lacei com laços de amor, mas eles não atinavam que eu os curava, que eu os tratava. E é uma reclamação, queridos, justa, uma reclamação justa que Deus faz aos filhos de Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu o atraí com cordas humanas, com braços de amor eterno, eu os atraí. Querido, da mesma maneira que o povo percebeu que havia médico e que havia cura em Gileade, eu creio, queridos, que mais do que aguardar um antídoto aprovado pelos órgãos de saúde do mundo, há 2000 anos atrás, para a cura da nossa alma,
para a cura das nossas angústias, para a cura das nossas feridas. Jesus foi o bálsamo que Deus mandou. Irmãos, presta atenção. Repetindo, bilhões de dólares estão sendo gastos hoje para se descobrir um remédio. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, olhou para o mundo infectado pelo pecado. Há 2000 anos atrás, Deus olhou dos céus, olhou para o mundo e viu o mundo totalmente tomado pelo vírus da maldade. Concluiu dizendo que não havia um justo sequer na face da terra. Não havia ninguém que fizesse o bem. Todos estavam perdidos, todos andavam transviados da minha presença. Deus poderia ter olhado para este mundo infectado pelo pecado, maculado pelo pecado, onde as pessoas albergavam, guardavam o pecado como algo que era a vida deles, como na verdade nós vivemos hoje. Uma humanidade que não se arrependia das suas misérias, dos seus pecados, do seu comportamento, do seu temperamento, que não se arrependia, mas mesmo assim, Deus decidiu enviar o seu Filho no mundo infectado. Ele poderia dizer: Senhor, não. Busca uma outra forma, uma outra alternativa de alcançar aquela geração. Não. O mundo estava infectado. O mundo estava sob o vírus do pecado, mas ele veio. Ele veio para ser o bálsamo, o médico de homens, o médico de almas, e ele veio. A expressão que ele mesmo usou para Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam infectados, totalmente tomados, impregnados no corpo, alma e espírito pelo vírus do pecado. Queridos, nossa geração precisa se apropriar das propriedades do bálsamo chamado Jesus Cristo. Ouça o que eu disse e repito: nossa geração, nós que assentamos aqui nos bancos desta igreja ou das nossas igrejas evangélicas em Ribeirão Preto, queridos, nós precisamos, no nome de Jesus, nos apropriar deste bálsamo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Romper com todo medo, romper com toda atenção, ir em direção ao inimigo, nos levantar e dizer: há bálsamo em Gileade. Houve bálsamo em Gileade, há bálsamo em Ribeirão Preto. Jesus desceu há 2000 anos atrás, aqui a terra estava totalmente infectada pelo vírus do pecado, mas Ele não se importou, porque Ele me amou primeiro. Como é maravilhoso aquele cântico: Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, e eu amarei para sempre. Há um bálsamo que foi enviado para a terra há 2000 anos atrás. Vamos buscar este bálsamo. Eu quero dizer aos irmãos que a condição para a cura de Israel era o arrependimento. E eu quero dizer para cada um de nós aqui: querido, se há áreas em que eu preciso me arrepender, aproveite o tempo de tratamento de Deus. Busque arrependimento, busque tratamento, permita que o bálsamo de Gileade, permita que o antídoto chamado Jesus Cristo, ou seu sangue precioso, tome posse da sua vida, e que você seja lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. Porventura, há bálsamo em Ribeirão Preto? Sim, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus, e esse texto é um texto glorioso, a Bíblia nos diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da riqueza. Colossenses 2:3. Em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da riqueza. Se estão escondidos, temos que procurá-los. Os tesouros de Cristo, temos que encontrá-los. Assim seremos participantes da sua herança. Gileade, como eu disse, ficava em uma região montanhosa,
pedregosa, exigia-se muito esforço, muito sacrifício para se chegar lá, muito trabalho para pegar ali o valoroso líquido importante, ou aquela goma importante que eles usavam para a indústria ou para embalsamar. Eu quero dizer aos irmãos que Jesus, o bálsamo de Gileade, já pagou o preço por nós. Eu não preciso me esforçar então. Eu não preciso pagar mais um outro preço. Temos apenas que reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como Salvador e como Senhor, me submeter ao seu senhorio e lançar-me nos braços do bálsamo de Gileade, para que eu possa ser objeto da sua cura, que eu possa ser tratado, ministrado pela sua graça e seu poder. Porventura há bálsamo em Ribeirão Preto? Então você pode dizer: sim, eu creio que há bálsamo no meu lar, há bálsamo na minha família, há bálsamo na minha casa. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, num tempo em que bilhões de dólares estão sendo gastos à procura de um antídoto, à procura da cura, para anular, ó Deus, a forma tão horrenda como que este vírus tem atacado e afetado o mundo. No momento em que milhares de médicos, de pesquisadores estão à procura de um antídoto, meu Deus, lembra a igreja que há 2000 anos atrás Jesus foi enviado a um mundo carregado pelo vírus do pecado. Jesus foi enviado ao mundo totalmente infectado pelo pecado, mas a tua palavra diz que o Senhor não poupou o seu filho, antes o entregou por nós, e ele veio para ser o bálsamo para nós, o alento para nós. Por isso eu coloco cada família agora, cada lar, cada irmão, irmã. Pai, o Senhor é testemunha do quanto nós precisamos de um grande milagre todo dia nas nossas casas. Senhor, há falhas no nosso caráter e que não foram tratadas ainda, personalidades que não foram restauradas, pecados que não foram abandonados, hábitos pecaminosos que insistem em estar em nós, pensamentos recorrentes. Meu Deus, meu Pai, toma cada família. Senhor, olha para esta casa, olha para este irmão. Pai, nós não queremos viver na vergonha, no medo, constrangidos por causa de falhas, de comportamentos como marido, como mulher, como filhos, como pais, como avós, como netos, genros, como noras. Meu Deus, livra-nos do constrangimento do pecado, livra-nos do constrangimento de hábitos, ó Deus, recorrentes, e que damos desculpas dizendo que somos a si mesmo. Pai, livra disso. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos disso, de desculpas que temos dado. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Faz um milagre em cada lar. Faz um milagre em cada vida. Toca esta vida agora. Mostra, revela esta vida, ó Deus, que não existe impossibilidade, não existe impossível para o Senhor. O Senhor pode completar a obra que o Senhor começou na vida de cada um de nós. Olha para esta casa, para este apartamento, completa a obra ali. Traz a memória destes irmãos e irmãs, a minha memória também, de que há bálsamo em Ribeirão Preto e que há cura para nós, pelo poder do nome e pelo poder do sangue de Jesus. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto. Obrigado por esse tempo de celebração. Vamos cantar ainda, vamos adorar ao Senhor, mas nós te adoramos por este tempo. E peço que o Senhor abençoe para que tenhamos uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos e uma semana ainda de paciência e perseverança até que esta quarentena termine, e certamente ela já está terminando. Seja assim, oramos no nome de Jesus. Amados, que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e que a bênção do Deus Espírito, Consolador e Confortador, seja sobre vós, a igreja, o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te honre, tenha uma semana maravilhosa.
Ele nos despedaçou e nos